Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar sobre o término aqui do terceiro volume de Em Busca do Tempo Perdido, que foi um finalzinho, né, faltava só um trechinho para terminar de ler, e eu li tudo assim em um dia porque foi extremamente intrigante esse final desse terceiro volume, mas vamos lá então. Eles continuam lá naqueles jantares intermináveis, blá 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 blá. Em um desses jantares, esse narrador então, e é claro, a maioria desses jantares acontece lá na casa dos Guermantes, enfim. Em um desses jantares, o narrador ele vai conhecer a princesa de Parma, que ela é uma moça retratada como uma pessoa extremamente humilde, e essa humildade dela é tanta que beira ali, como eu posso dizer isso sem ser ofensivo? Mas assim, eu não vou evitar. Ela é burra, gente. Meu Deus do céu, que mocinha ingênua. Ela é ingênua a ponto de ser burra. Sabe aquela pessoa assim que é enganada muito facilmente? É a princesa de Parma aqui, coitada. Mas enfim, e a gente observa que, e o que me espantou foi que ela é tão humilde que ela é mais humilde do que os Guermantes, mesmo sendo uma princesa. E eu fiquei pensando, gente, a figura dos Guermantes é uma figura de extrema importância aqui dentro desse universo criado pelo Marcel aqui. Mas enfim, após então a gente ficar sabendo do encontro ali dessa princesa entre a família dos Guermantes, o narrador ele vai fazer uma coisa muito bacana que é descrever a família Guermantes e mostrar como era a influência dessa família dentro ali daquela sociedade. E a influência deles era tanta que tem um determinado momento aqui que fala que se houvessem 3 médicos e os 3 médicos fossem bons, mas só 2 frequentassem a casa dos Guermantes, aquele terceiro que não frequenta ia ficar esquecido pelo resto da sociedade ali, enquanto que os outros 2 teriam emprego, esse tipo de coisa. E isso é assustador. É quase como se fosse, sei lá, uma coisa de coronel, né? Se o coronel indica, então é bom e eu vou ir ali para onde o coronel tá falando. E isso me deixou assim, olha, não é só o Brasil que tem essas coisas. Mas enfim, dentre as figuras ali dessa família dos Guermantes, eu acho que a que se destaca aqui, pelo menos nesse momento, é a figura lá da senhorita de Guermantes, que é uma senhorita que ela faz uma série de comentários, às vezes muito despropositados, sobre literatura, sobretudo lá sobre o Tolstói e sobre o Aristófanes durante os jantares. Então, assim, e isso é tido pelas outras pessoas como uma coisa inconveniente, mas os Guermantes eles se gabam muito dessa menina. Mas enfim, eu fiquei imaginando isso. Você, sei lá, sai pra jantar num lugar e chega lá, a pessoa começa a falar do Aristófanes e você fica, ok. Mas enfim, então a gente vai acompanhando ali essa série de descrições que o narrador vai fazendo dessa família e por tabela da aristocracia russa, né? Porque russa, da aristocracia francesa, porque se a gente for pensar bem, o papel dos Guermantes aqui é justamente esse, é o de ilustrar como que era essa classe da sociedade, que era uma classe que estava ali em decadência. E assim, se a gente for pensar bem, que no primeiro volume aqui dessa série, o Proust ele vai descrever o caminho de Swan, ou seja, ele vai descrever ali a família composta ali por aquelas pessoas, e aqui ele vai fazer isso só que com os Guermantes, a gente pode ver ali um contraponto entre a aristocracia e uma alta burguesia que é ali da qual o próprio narrador fazia parte, né? Então a gente vai observando como que se dá o embate ideológico entre essas duas classes e como que elas se frequentavam mutuamente, digamos assim. Outra coisa que eu acho muito interessante que aconteceu aqui nesse finalzinho é a descrição que esse personagem, que esse narrador faz dos quadros daquele pintor Elstir ou algo do tipo, né? Porque ele está em um desses jantares e vê os quadros do Elstir numa parede, e a partir do momento em que ele olha para aqueles quadros, ele começa a se lembrar da infância, se lembrar de Cambrai e esse tipo de coisa, se lembrar da avó. E é muito interessante nesse sentido, porque a gente tem toda uma série de discussões acerca da função da arte, que é segurar o tempo naquele determinado espaço ali, né? Para que a gente possa revisitar o tempo depois. Porque
A partir da visão daqueles quadros é que ele pôde acessar esse passado quase que remoto dentro ali da vida dele. E pensando nessa questão toda da avó, né, que já morreu aqui nesse finalzinho do livro, é interessante porque parece que quanto mais o livro vai chegando no fim, depois dessa morte da avó, o narrador ele vai se dando cada vez mais conta da transitoriedade das coisas e das relações e da vida de uma maneira geral. Então o livro ele vai assumindo esse tom mais melancólico já perto do fim. E é claro, nesse ínterim ele vai citando vários livros lá. Ele cita, sei lá, o Miocide, ele cita o Tristão e Isolda, etc, etc, etc. Tristão e Isolda, na verdade, é uma ópera, né? Mas enfim, ele cita vários objetos artísticos, digamos assim. Ah, e antes que eu me esqueça, aquele negócio lá, aquela questão do Charlie, né, que o narrador acaba comentando ali em uma determinada desses jantares, ele comenta que ele conhece esse Charlie. O que acontece? Essa história vai dar um pano para manga diabólico, porque esse Charlie fica sabendo que comentaram dele ali naquele jantar e ficou sabendo ali que as outras pessoas sabem da relação dele com o narrador. E daí o Charlie passa a evitar o narrador, veja só você. E daí o narrador se sente muito ofendido por conta disso e resolve ir lá e tirar satisfação com o Charlie. E os dois têm uma briga desgraçada por páginas a fio, né? Por que eles têm essa briga? Porque o Charlie ele não queria que soubessem da ligação entre os dois. Por quê? Vamos abrir um parêntese aqui. As pessoas são muito maldosas e daí assim, o Charlie ele foi casado por muitos anos lá, tal, com uma moça. Só que todo mundo percebia que aquele casamento era um casamento de fachada. Por quê? Porque o Charlie, ele é gay, sabe assim? Isso fica claro desde que se você pensa que no livro anterior ele estava meio que cantando lá o narrador no hotelzinho em Baalbek. Mas enfim, então todo mundo sabe que o Charlie é gay e todo mundo comenta sobre isso pelas costas dele. E assim, a mulher do Charlie morreu. E daí, só que assim, e todos os dias, ele ficou tão triste com a morte da mulher que todos os dias, até hoje, digamos, ele vai lá durante a tarde conversar com o cadáver da mulher enterrado lá no cemitério e tal, esse tipo de coisa meio mórbida. Mas assim, todo mundo diz que essa relação dele com a mulher é mais uma relação de irmãs, ou de primas, ou de cunhadas, enfim. Tem um determinado momento aqui que o Duque de Guermantes fala, né? Que o Charlie ele tinha uma alma de mulher. Então assim, por conta de todo esse cenário, o Charlie ele é meio reservado e esse tipo de coisa. E daí quando você pensa na figura do narrador, que vamos e voltamos, né, gente? Esse narrador aqui também dá uma pinta desgraçada. Então o que acontece? O Charlie não queria que as pessoas soubessem do envolvimento dele, da relação dele ali, né, com esse narrador. E justamente por isso é que ele dá esse ataque de pelanca. Mas depois de páginas e páginas dos dois discutindo a relação, o que acontece? Eles fazem as pazes e voltam às favas. E daí eu fiquei pensando, qual é a necessidade disso, não é verdade? Mas enfim, e a gente percebe, mesmo nos momentos de briga, a gente percebe meio que uma tensão sexual entre os dois. E se você for pensar bem, o próximo volume, o quarto volume do livro, se chama Sodoma e Gomorra. Então assim, eu não sei, mas acho que teremos aí coisas novas a caminho, digamos. Mas enfim, e por fim, a última coisa que acontece aqui que me chamou bastante atenção neste terceiro volume é a figura do Swan, que aparece ali em um determinado dos jantares na casa dos Guermantes, esse tipo de coisa. E daí convidam ele a uma viagem para a Itália. E daí ele fala assim, eu não posso ir. Perguntam, nossa, mas por que você não pode ir? Ele fala, porque eu estou doente e eu tenho pouco tempo de vida. E daí o livro acaba com essa notícia trágica que o Swan está morrendo. Sabe assim, a avó do narrador morreu. Agora a gente fica sabendo que o Swan está morrendo. O que está acontecendo? Olha, isso me quebrou as pernas nesse fim desse romance, viu? Enfim, eu fiquei assim uns 10 minutos olhando para a página e a página olhando para mim e eu sem conseguir digerir isso. Mas enfim, gente, de uma maneira geral,
Eu achei esse livro muito mais árido do que os dois anteriores, né? No sentido de que esse daqui ele traz muito mais conversa e pouquíssima ação, né? Muito mais aquela coisa toda de jantares e jantares e jantares. Mas ainda assim, sobretudo do meio pro final, eu achei um romance que ele recupera aquela leitura um pouco mais fluida, digamos assim. E o que eu posso dizer é que esse é meio que um romance de transição ali, né? Entre a vida de adolescente e o começo da vida adulta desse personagem, que é marcada aí por essas descobertas e por esse amadurecimento ideológico, esse tipo de coisa. E enfim, é isso. Na próxima semana, então, voltarei para falar aqui um pouquinho sobre Sodoma e Gomorra. Muito bem. É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. E não deixe de comentar também lá embaixo a quantas andam as leituras de vocês. É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.